Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Destacando a grande final da Liga Europa. Hoje tem Olympique de Marselha e Atlético de Madrid. Jogaço na cidade de Lyon e você vai acompanhar tudo no plantão da Liga Europa. Libertadores, o Grêmio está garantido, o Palmeiras tenta ser o melhor da primeira fase e o Mengão joga sua vida hoje no Maracanã. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então você vem conosco nesta quarta-feira, uma quarta-feira ensolarada em São Paulo. Começou meio friozinho e tal, como tem que ser no outono, mas agora a temperatura já está bem agradável na capital paulista e nós temos 11 horas e 5 minutos. Hoje, dia 16 de maio, um dia super especial para o futebol mundial, porque vai acontecer a grande decisão da Liga Europa. E você já sabe, você terá todos os detalhes aqui no plantão da Liga Europa, como tem sido ao longo de toda a competição, com muita informação, muita opinião, muitas curiosidades, no exato momento em que o jogo estiver acontecendo. Hoje, uma cobertura especial com o Fábio Salgueiro, com o Zé Boquinha também participando do plantão da Liga Europa, portanto, fique ligado. Já está na expectativa aí, Salgueiro, para o grande jogo de logo mais na cidade de Lyon? Bom dia, Salgueiro. Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esporte. Expectativa total, né? Realmente um grande jogo, uma grande final. Acompanhamos rodada a rodada e realmente chegou agora o grande dia, a grande decisão. Para mim não tem favorito, pode dar tudo. Inclusive torço para que seja uma grande final e com gols, Lima. Muito bem, a gente tem prováveis escalações aqui, o Olympique de Marselha com Mandanda, o Sakai, Rolando ou Luiz Gustavo. O Rolando é dúvida aí, tá contundido, o Luiz Gustavo é aquele brasileiro, o Rolando é aquele português que entrou na última partida, ele entrou na prorrogação e fez o gol da classificação do Olympique no jogo contra o Salzburg. Rami e Amavi completam a zaga, o camaronês Anguissa e o Sanson formam ali a dupla de volantes. Aí nós temos três jogadores, o argentino Campos, o Payet e o Thauvin. Payet jogando muito, o Thauvin também numa grande fase. E o Germain lá na frente como atacante do time francês. O provável Atlético de Madrid, Oblak, que também está numa fase espetacular, o goleiro esloveno. O Versálico, que é aquele jogador croata, lateral, que foi expulso contra o Arsenal com 9 minutos de jogo em Londres e quase enterrou o Atlético de Madrid com aquela expulsão. Tomou 2 cartões amarelos em 9 minutos. E ainda o Simeone foi reclamar, tomou um gancho por conta da expulsão do Versálico e não vai poder ficar no banco hoje o Simeone. Então, Oblak, Versálico, Jiménez, Godin, Lucas, Gabi e o Saul Ñíguez, né? O Correia e o Coque, um pouco mais à frente, o Griezmann e o Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol. O árbitro será o Bjorn Kuipers, da Holanda. Ele que recentemente, Salgueiro, apitou aquela primeira partida semifinal entre Bayern de Munique e Real Madrid, lá em Munique. E aí, Salgueiro, o que dá para falar desse jogo? Um grande jogo, uma grande decisão. Eu vejo o seguinte, o Atlético de Madrid é um time mais intenso e mais pragmático. Diante do Olympique de Marselha, Lima, que a gente acompanhou rodada a rodada, aí depois das quartas de final, a equipe do Olympique, no segundo jogo das quartas de final em diante, o Olympique de Marselha cresceu demais. Aí começou a jogar, começou a conquistar vitórias importantes, viradas importantes, mostrar poder de superação e chega na final forte, chega na final embalado. Então, diante de um Atlético de Madrid que pode, teoricamente, ser considerado favorito, mas eu acho que quando chega numa decisão, assim, é difícil de você apontar um favoritismo, porque as duas equipes fizeram por merecer. Então, as equipes têm as suas virtudes, têm os seus defeitos, têm 2 ataques fortes, tem 2 equipes que jogam firme na marcação. É lógico que o Atlético de Madrid é uma equipe taticamente muito mais disposta defensivamente, tem cuidados a mais até pelo fato do Simeone apreciar um futebol dessa forma, e eu também aprecio.
tem muito mais pegada. Agora tem um ataque importante, tem o Griezmann, que é o jogador mais leve de movimentação, e o Payet, você citou bem, que está jogando muito pelo outro lado. Enfim, é uma grande decisão, um palco maravilhoso, vai ter um grande público, e é uma competição muito legal, é um título importante. Todo título merece ser enaltecido, e esse não é diferente. E vale vaga na Champions League para a próxima temporada. Nunca um clube francês ganhou a Liga Europa, nem na época que era a Copa da UEFA. Já chegaram em finais e tal, mas vencer, né, da volta olímpica, nenhum deles deu até hoje. Do lado do Atlético de Madrid, a equipe vai tentar o seu terceiro título, né? Já é bicampeão da Liga Europa, recentemente ele ganhou essas conquistas. E esse jogo, o Salgueiro, ele tem uma curiosidade. Ele envolve duas equipes que fizeram história. Por quê? Quando a antiga Copa dos Campeões da Europa virou Champions League, na primeira edição, em 93, quem foi o campeão? Olympique de Marselha. Quando a antiga Copa da UEFA virou Liga Europa, recentemente, agora em 2011, quem foi o primeiro campeão? Atlético de Madrid. Então, são equipes que já escreveram aí os seus respectivos nomes, né, no cenário europeu e hoje estarão decidindo a Liga Europa. Vamos então começar a desfilar as vozes. Eu tenho aqui depoimentos muito interessantes, né? Não só dos dois técnicos, né, falando do jogo, mas tem dois aqui que eu até coloquei ontem no upgrade, mas acho que vale a pena a gente repetir, porque são bem interessantes e depois você vai entender o porquê. Bom, o Rudi Garcia está dando favoritismo total aí para o Atlético de Madrid. C'est un club qui a fait 2 finales de Ligue des Champions dans les 4 dernières saisons, qui a gagné l'Europa League il n'y a pas si longtemps que ça. C'est juste fantastique de jouer un club de cette qualité, on est ravis, ils auront beaucoup de force en présence sur le terrain. On n'aura pas beaucoup de chance de l'emporter, mais le peu de chance qu'on a, on va les jouer à fond, parce que notre objectif maintenant c'est de gagner l'Europa League, tout simplement. Ele falou o seguinte: não será fácil jogar contra um time que recentemente decidiu 2 vezes a Champions League e que já foi campeão 2 vezes da Liga Europa. É um time muito forte dentro do campo. De qualquer maneira, será um prazer enfrentar esse time e, evidentemente, né, o nosso objetivo é ser campeão. Agora vamos ouvir o lado espanhol da história, o Simeone também falando dessa decisão. Creo que un fútbol en el campo bastante, yo creo que hasta similar, porque son bastante directos, trabajan bien la pelota parada, son un equipo que intentan estar bastante compactos y bueno, nosotros, ustedes nos conocen, somos más o menos similares a estas características que estoy describiendo. O Simeone também acredita no equilíbrio, porque, segundo ele, são dois times que jogam de forma compacta, tem uma bola parada muito forte, né? São dois times que marcam bastante, então o Simeone também está prevendo um equilíbrio na partida de hoje. Sobre o que disseram os técnicos, Salgueiro, o Rudi Garcia está meio assim, né? Aquele pé até, não, o favoritismo é deles, né? Até para tentar aumentar a responsabilidade do outro lado. É verdade, aumentar a responsabilidade do outro lado e tirar um pouco da pressão em cima do seu time também, né? Pelo histórico aí recente também, a equipe do Atlético de Madrid chega muito mais forte na decisão, porque já definiu 2 vezes a Champions, quer dizer, chegou na grande decisão, terminou de forma frustrada, não vencendo, não conquistando, mas mostrou força, e quando você chega numa decisão, você chega por méritos e você tem que ser enaltecido. Já o Olympique de Marselha joga teoricamente em sua casa, né, em Lyon, quer dizer, a torcida vai estar presente, assim como a do Atlético de Madrid também. Enfim, é um jogo que tem as suas nuances, tem os seus pontos fortes, os pontos fracos. Essa história de um jogo só decisivo, para mim, agrada demais. Essa coisa do sorteio é muito legal também. Enfim, é uma grande decisão. Eu reitero, Lima, se a gente for buscar realmente colocar um time favorito, eu acho que a equipe do Atlético de Madrid ela é mais encorpada, eu acho que ela está mais pronta para uma decisão. Agora, é lógico que o Olympique de Marselha cresceu no momento certo, e o bom momento da equipe a gente tem que respeitar. O futebol mostra que quando o time busca uma ascendência no momento certo da competição, realmente chega muito forte e pode também surpreender. Eu vou dar uma noção aqui do que significa o Olympique de Marselha decidir um jogo no estádio do Lyon. Vamos imaginar que o Atlético Mineiro o Atlético tem um projeto aí para construir um estádio dele, né?
porque a gente sabe que o Atlético joga mais no Horto ultimamente, né, que é Campo do América, ali na Independência, e eventualmente joga no Mineirão, que tem sido utilizado pelo Cruzeiro, mas é um estádio do estado de Minas Gerais. Vamos imaginar que o Atlético Mineiro tivesse já uma arena própria, um estádio dele. Todo mundo sabe que depois do Cruzeiro, a maior rivalidade do Atlético Mineiro é o Flamengo. O torcedor do Atlético quer ganhar do Flamengo de qualquer jeito. O inverso não é, tudo bem, o flamenguista gosta de ganhar do Atlético, mas assim, o atleticano vê o flamenguista como seu segundo maior rival. Então imagine que o Atlético tivesse um estádio dele e que o Flamengo fosse decidir uma competição sul-americana no estádio do Atlético. É esse o mandante, que é o Olympique de Marselha hoje, porque os dois times não se bicam fora do campo. Agora, é claro, né, que é uma competição organizada pela UEFA, estarão lá torcedores do Atlético e do Olympique. Não, claro, um ou outro torcedor do Lyon vai querer, que mora na cidade, deve ter comprado ingresso, vai ver o jogo, então não vai ter aquela briga de torcidas. Mas é mais ou menos esse o quadro, viu, Salgueiro? É como se o Flamengo fosse decidir uma Sul-Americana, por exemplo, num hipotético estádio do Atlético Mineiro. Ia receber, na verdade, apoio zero, né? Que a gente fala assim, é verdade, essa comparação perfeita, você posicionou direitinho a rivalidade e tudo que fomenta essa partida, muito legal. Porque acaba, o Olympique vai jogar em casa, tal, quer dizer, vai jogar no seu país, mas até a página 9, vamos dizer assim, né? São cidades diferentes e tem aí essas rivalidades. E o Olympique hoje terá 2 torcedores ilustres. Um deles vai poder torcer à vontade, sabe, vai poder sentar ali de frente da televisão com uma bandeirinha ali do Olympique de Marselha, gritar Allez Olympique e tal, que não vai ter problema nenhum. Que é esse cidadão aqui, ó. J'ai toujours été supporter. Quand j'étais jeune, j'étais dans les tribunes. J'ai vécu avec l'Olympique de Marseille, donc je leur souhaite le meilleur pour la finale. Eu sempre fui torcedor do Olympique de Marselha, eu ia aos jogos torcer para o Olympique, eu vivi em Marselha porque ele nasceu lá, né? E eu desejo toda a sorte do mundo para o Olympique, Messias Zinedine Zidane. Tá bem de torcedor o Olympique, não tá não, Salgueiro? Sensacional, não tem como falar que não, né? Fala a verdade, um dos maiores astros do futebol do Mundial, do planeta Bola. Realmente está na final da Champions, mas já tem a sua torcida garantida e bem definida na Liga Europa, né? Olha, é uma torcida de peso, hein? Dá uma ponta de orgulho para quem gosta de futebol. Ele tem origem argelina, né? Mas ele nasceu em Marselha, o Zinedine Zidane. Agora, esse outro aqui, não sei se foi uma boa ele falar o que ele falou antes desse jogo. Vamos ouvi-lo. J'adore le stade, j'adore le maillot, je le trouve beau et pour moi c'est vraiment le plus grand club en France, même si maintenant aujourd'hui Paris est vraiment au-dessus, ça se tape entre Lyon et Monaco, mais pour moi c'est Marseille qui est historiquement au-dessus. Esse cidadão disse o seguinte: eu amo o estádio, a atmosfera da torcida, eu adoro a camisa, acho a camisa do Olympique lindíssima, e para mim, em que pese o fato de que ultimamente o Paris Saint-Germain tenha sido o todo-poderoso, né, podemos dizer assim, na França, seguido ali pelo Lyon e pelo Mônaco, para mim o Olympique de Marselha segue sendo o maior time da França. Assinado Griezmann. Fábio Salgueiro. Olha, realmente contundente a declaração dele, né? Mostrou personalidade, mostrou convicção e desprendimento algum em tentar fazer média, qualquer coisa. Falou bem, gostei, surpreendeu. E você? Eu achei sensacional. Agora imagina se fosse aqui no Brasil um jogador de um time falar que gosta do outro e esse outro, né, sendo o time contra quem ele vai jogar uma final de campeonato. Já imaginou o que aconteceria ou não? Nas redes sociais, então? Seria, nossa, revolta e mimimi, muita gente alimentando isso, quer dizer, é aquela coisa, palmas para ele que teve a convicção dele, não abriu mão e
E deixou bem claro a sua posição, muito legal isso aí. Olha, eu gosto de jogador com personalidade que foge do discurso politicamente correto. E ele, depois dessa final aí, muito provavelmente, né, trocará Madrid por Barcelona. Quer dizer, boato. A informação é muito forte que o Barcelona quer o Griezmann, todo mundo sabe. Agora, vamos ver aí como é que fica esse negócio, quantos milhões de euros serão colocados em cima da mesa, não é, Salgueiro? Para a gente ter uma noção exata de quanto o Griezmann vai custar para o Barcelona. E já dizem, a gente também já falou aqui, você já comentou, que se o Griezmann sair, o substituto dele será o Cavani. E aí seria um substituto bem à altura para o time de Madrid, não é, Salgueiro? Eu acredito que ficaria no mesmo patamar, né? Dois jogadores importantes hoje no cenário do futebol mundial, trocariam de clube, ganhariam realmente a motivação da troca de clube. Agora, se por um lado realmente há uma perda do Atlético de Madrid, por outro, realmente ele ganha um uruguaio bom de bola, um uruguaio batedor de falta, um batedor de pênalti, um uruguaio de presença diária. Eu sou fã do Cavani, eu acho que o Cavani realmente é um jogador acima da média, vai mostrar todo o seu potencial na Copa do Mundo, como também, apesar de todas as dificuldades, tem apresentado seu potencial também no Paris Saint-Germain. E um time assim, vamos ver se você gosta, Felipe Coutinho, Messi, Luisito Soares e Griezmann, fica mais ou menos ou não? Eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que dá pra encarar de frente qualquer adversário, não dá não, Limar? Com certeza, claro que a gente tá brincando aqui, né? Seria um reforço espetacular para o time do Barcelona. E o Messi declarou nas últimas horas que ele está com o coração partido, Salgueiro. Sabe por quê? Por quê, Limar? Não. As fãs do Messi não precisam ficar tristes, chorando. Ele não teve nenhuma desilusão amorosa, não. É que ele está, assim, indignado com a possibilidade de ver o Neymar com a camisa do Real Madrid. Ele falou que para ele é uma verdadeira punhalada nas costas, Salgueiro. Viu? O Neymar, que é amigo dele, é parceiro dele, com a camisa do grande rival. Se é que isso vai acontecer. Entendo ele e entendo também que seja uma punhalada para o Paris Saint-Germain. Por mais que o futebol seja um grande negócio e a gente tem que encarar dessa forma, eu acho que o Neymar não mostrou praticamente nada no Paris Saint-Germain. Ele merecia, por uma questão de futebol, de esporte, de credibilidade, continuar no clube francês por mais um tempo e não bater asas já para o Real Madrid. Reitero, a gente sabe que não existe contos de fadas, a gente sabe que é um grande negócio, mas moralmente acho que o Neymar deveria continuar. O Paris Saint-Germain pagou, não foi barato, não assinou o cheque de forma barata ali para ele ir para o Paris Saint-Germain, para ele sair praticamente no prazo de um ano aí, sem conquistar praticamente nada, ou conquistar só coisas menores e não conquistar o principal objetivo. Então realmente eu acho que vai ser lamentável, mas cada um é cada um, a gente sabe, é só a gente ver a gente vê o passado recente do Neymar, a forma que ele saiu do Santos, o Santos foi o formador dele, né? Então não vai me surpreender se ele largar o Paris Saint-Germain já logo de cara, assim, do Real Madrid. Olha, sobre esse assunto, o Unai Emery deu uma entrevista a uma rádio da Espanha e o Unai Emery acha que o Neymar no irá para o Real Madrid agora. Yo creo que se va a quedar en el PSG porque creo que es un proyecto sólido, es un proyecto en el que una vez que el club apuesta por Neymar apuesta por el club, creo que le van a dar continuidad. No me digas cuánto tiempo va a ser porque el fútbol pueden cambiar, pero es la temporada que viene. Yo considero que se va a quedar en el PSG y además yo creo que será lo más justo para el PSG y creo que será lo más justo también para Neymar. Bom, ele fala espanhol, claro, porque ele é espanhol, ele fala rápido, né? Ele falou assim, eu acho que ele vai ficar no PSG, porque é um projeto sólido do clube, do jogador. Ele falou, não sei por quanto tempo, né? Isso a gente não tem como, mas ele acha que pelo menos por mais uma temporada o Neymar vai continuar no Paris Saint-Germain. Eu não bancaria. Agora, como o Unai Emery acabou de sair do PSG, está por dentro lá dos bastidores, né? Se ele deu essa declaração é porque ele deve ter ouvido alguma coisa, principalmente do senhor El Khelaifi, que é o homem que assina o cheque lá no Paris Saint-Germain
e nesse caso teria que passar por ele a liberação do Neymar para o Real Madrid. Não adianta só o Neymar querer ir para o Real Madrid se o PSG não tiver a fim de vender, não é, Salgueiro? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora a gente sabe também que parece que quando o determinado clube quer um jogador, não importa, né? Seja qual lado do planeta, realmente acaba levando, não tem como você parece que relutar com relação a isso. Com relação ao Unai Emery, ele tem as suas convicções e ele tem também aquela coisa do feeling, de ter acabado de sair do clube, de conhecer as pessoas. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, mas eu estou na mesma linha que você, Lima. Eu não assino embaixo nenhuma impossibilidade de repente o Neymar deixar o clube. A gente sabe que o futebol virou um grande negócio, cada vez menos existe uma identidade de jogador para com o clube, e isso explica também a saída do Neymar do Barcelona. Barcelona, que sempre foi um sonho do Neymar desde garoto, desde criança, e ele, quando teve os milhões do Paris Saint-Germain, ele também bateu asas, assinou o cheque, então ele foi embora. Então, quer dizer, não dá para bancar não, dá só para esperar, ficar na expectativa. Bom, agora a gente abriu o programa hoje falando de coisa boa, de festa, de decisão, de jogo que deve ser um jogo bonito, né, entre Olympique de Marselha e Atlético de Madrid, aquela coisa toda, tal. Mas antes da gente voltar aqui, né, falar do futebol sul-americano, da Libertadores, dos nossos clubes, antes de sairmos do continente europeu, a gente tem que destacar também o lado ruim, né, que acontece aqui e acontece lá. Nós já trazíamos essa informação ontem com o Norberto Notari no Upgrade, né, por volta das 7 da noite aqui no horário brasileiro, e agora vamos com mais detalhes sobre os lamentáveis acontecimentos ontem no CT do Sporting, lá em Lisboa, que foi invadido por vândalos. Direto de Portugal, Lucas Lagata. Cenas lamentáveis foram registradas na tarde desta terça-feira no centro de treinamento do Sporting Clube Portugal. Isto porque cerca de 50 torcedores do clube lisboeta invadiram o local onde os atletas treinavam para a final da Taça de Portugal e, mascarados, agrediram jogadores e funcionários. O atacante holandês Bas Dost foi ferido na cabeça e precisou tomar pontos após ser atingido por um pedaço de madeira. Além do camisa 9 do Sporting, outros jogadores também foram alvo da fúria dos hooligans, como os jogadores da seleção portuguesa, William Carvalho e o goleiro Rui Patrício. Antes de saírem do centro de treinamento, os vândalos travestidos de torcedores do Sporting ainda depredaram o vestiário da equipe e destruíram grande parte das instalações do clube. Entretanto, a polícia chegou na saída dos criminosos e conseguiu prender ao menos 21 pessoas que participaram da invasão. O presidente do time português, Bruno de Carvalho, que vem sendo criticado pela má fase da equipe e que ameaçou afastar a comissão técnica às vésperas da final da Taça de Portugal, em que o Sporting enfrentará o Desportivo de Aves no próximo domingo, afirma que nunca o clube sofreu um ataque tão grave como neste episódio. Desde a suspensão, que afinal não existia, do treinador, um caso de pseudo-corrupção no handball que não existe sobre o Sporting, uma invasão por parte de pessoas. Vamos esperar calmamente para saber quem são. Já me foi transmitido que amanhã sairão mais notícias, se calhar agora com isto guardarão um dia ou dois, mais notícias de possibilidade de corrupção. Acho que os sportinguistas têm dois caminhos para seguir. Ou confiam nesta direção, nestes órgãos sociais, no trabalho que está a ser desenvolvido há 5 anos, ou não confiam. Após a mobilização das autoridades e das declarações dos representantes do Sporting, durante a noite, ocorreu uma vigília em frente ao estádio José Alvalade com centenas de torcedores a manifestar o seu apoio aos jogadores e ao clube. Mesmo sem confirmação oficial, órgãos de imprensa portugueses já afirmaram que alguns jogadores se mobilizam para deixar a equipe, pois não se sentem seguros depois do incidente e não têm o apoio que esperavam do presidente Bruno de Carvalho. Diante de tantos acontecimentos, a crise do Sporting parece estar longe do fim. Lucas Lagata, da Europa, Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes. Lamentável, e vou dizer uma coisa para você, hein? Se eu sou jogador do Sporting, eu tentaria convencer os meus companheiros a não entrar em campo domingo. Tudo bem, uma decisão, Taça de Portugal, vale vaga na Liga Europa,
Mas não tem clima, Salgueiro. Pô, os caras deram um pedaço de pau na cabeça do Basdost, chutaram, fizeram deitar e rolaram. Com que clima esse time vai entrar em campo domingo para disputar um jogo? É ação de bandidos, né, encapuçados, quer dizer, coisa de bandidagem, caso de polícia. Infelizmente, Lima, eu acompanhei muito de perto a campanha do Sporting esse ano, e tudo bem que foi frustrante a despedida do Sporting, inclusive perdendo a chance de uma vaga na Champions League, mas nada justifica. Existe uma pessoa que tem muita culpa nessa crise do Sporting, que se chama Bruno de Carvalho, o presidente. Há alguns meses ele já havia acusado com todas as letras os jogadores de corpo mole, e isso tinha fomentado já várias críticas por parte das torcidas, dos torcedores, tinha causado revolta dentro do grupo, e aí o técnico Jorge Jesus conseguiu contornar uma crise imposta pelo presidente. Quer dizer, uma coisa absurda, totalmente fora de você imaginar que isso possa partir de um dirigente. E aí agora ele volta a não dar guarida para os jogadores, pelo contrário, ele não toma a frente. E olha, existe não só o fato de os jogadores não querem, né, mais continuar, essa coisa, eles podem ter inclusive uma saída em leva de jogadores pedindo rescisão por justa causa, e deixando o clube aí realmente na berlinda. É muito problemático o atual momento do Sporting, Lima. Pode sofrer baixas de jogadores importantes. Por exemplo, o Basdost, que levou 3 aí, ferimentos na cabeça. Ele é um dos principais artilheiros da Europa hoje. Ele está no mesmo patamar de Lewandowski, de Cristiano Ronaldo, desses jogadores que marcam gols o tempo todo. Na temporada passada ele fez mais de 35 gols, ele fez 38 gols com a camisa do Sporting, e o jogador realmente vira alvo desses torcedores. Impressionante. Não sabe se for, nada justifica, se é por causa da perda da Liga, da vaga na Champions, se é uma questão política, o fato é o seguinte: o Sporting está na berlinda. O Jorge Jesus, não sei se vai continuar, ele é um cara sério, apesar de ser bonachão em muitos momentos, e isso aí, Lima, é caso de polícia, né? Eu quero acompanhar muito de perto isso, porque a gente sabe que Portugal tem suas mazelas, mas ela é um país muito mais desenvolvido do que o nosso aqui, e com certeza as autoridades não vão deixar passar batido isso. Bom, tanto que o Lagata trouxe aí que 21 foram presos, né? E tomara que continuem presos. Quer dizer, o cara é levado lá, eu não sei como é que funciona em Portugal, né? Aí paga uma fiança, não sei o que, e vai embora, no outro dia tá arrebentando todo mundo também, de novo, né? Vamos ver se lá, pelo menos esses caras aí que foram pegos em flagrante, porque a polícia chegou, os caras estavam lá depredando o patrimônio, já tinham batido nos jogadores, estavam naquele momento depredando o patrimônio do esporte, então os caras foram presos em flagrantes. Então tomara que eles fiquem muito tempo na cadeia. Então já falamos do lado bom, do lado ruim da Europa, vamos virar a página. O assunto agora é Libertadores da América. Ontem, ufa, que sufoco o Grêmio, hein, rapaz? Você assistiu o jogo do Grêmio ontem, Salgueiro? Acompanhei sim, Lima, acompanhei sim. O Grêmio foi heróico, o Grêmio passou um sufoco, é fato. Mas eu quero enaltecer realmente a forma que o Grêmio se colocou com um time alternativo, um sistema defensivo realmente que todos se conheciam, ali era uma base forte, mas do meio para frente um time muito mudado e que, queira ou não, mostrou força. Quando saiu aquele gol de empate, o Grêmio fez 1-0 com o Ramiro, né, um chute de fora da área, já no segundo tempo, aí aos 47... um cruzamento da esquerda, o Kahneman foi cortar, acabou fazendo um gol contra. Falei, nossa, agora a casa caiu, porque o Cerro Porteño havia vencido o time uruguaio, o Defensor Sporting, fora de casa por 1-0. Se o Grêmio empatasse ontem, ele perderia a liderança do grupo. Aí mesmo que ganhasse na última rodada em casa, com uma vitória do Cerro provável, né, diante do time venezuelano, o Monagas, o Grêmio não ficaria em primeiro. E aí poderia cruzar com Palmeiras, com sei lá, o River Plate, na outra fase, o que não seria uma boa. Então,
2 minutos depois do gol de empate do time venezuelano, teve um pênalti que realmente aconteceu, e aí o Jailson foi lá, bateu e deu a vitória para o Grêmio 2-1, agora o Grêmio jogando em casa, vencendo, ele será o primeiro do grupo. E o Renato ontem criticou demais, né, o estado do gramado lá onde a partida foi realizada. Gramado muito ruim mesmo, não é desculpa, mas gramado péssimo. Péssimas condições, ficava difícil de trabalharmos a bola como a gente é acostumado. E além do mais, nós estamos aí praticamente sem muitos jogadores que vêm jogando. Mas o mais importante é que o Grêmio conseguiu a vitória e agora depende de si próprio para conseguir mais uma vitória na última partida em casa e ficar com o primeiro lugar do grupo. Ontem o Renato colocou em campo o chamado time misto, né? Porque até agora, ou ele havia colocado o time principal ou reserva total, né? Aquele reservão mesmo. Ontem não, como você já disse, ele colocou a defesa titular, o Ramiro também jogou no meio de campo, e aí colocou outros atletas que não vinham atuando, né? Agora, eu percebi em alguns momentos que a bola ela picava, ela quicava, né, Salgueiro? Ela não rolava no campo. Isso para um time que está acostumado a tocar bem a bola é difícil mesmo. Aí eu concordo com o Renato que não foi desculpa não. Para o time técnico é difícil jogar em gramado assim. É verdade, se torna um desafio ainda maior, né? E a gente sabe que há muitos anos, né, há muitas temporadas, né, Lima, o Grêmio deixou de ser aquele time aguerrido, aquele time realmente só considerado imortal também, só pelo fato da transpiração e da vontade, se tornou um time técnico, né? O Grêmio do Renato Gaúcho é um time hoje que vence, convence, joga e empolga com a bola nos pés, quer dizer, com jogadores importantes, que, por exemplo, o Arthur não esteve ontem nesse time alternativo, mas é um cara que sabe jogar, é um primeiro volante de qualidade, não à toa já está contratado pelo Barcelona, tem o Luan, tem jogadores importantes, então quando você tem que se adaptar a um campo assim, se torna uma missão ainda mais difícil. O Renato fez bem em pontuar isso. Bom, e hoje tem 2 brasileiros em campo vivendo situações diferentes. O Flamengo, né, precisa ganhar para garantir matematicamente a sua classificação, e aí depois ele vai decidir com o River Plate quem será o primeiro do grupo. Mas é fundamental hoje para o Flamengo vencer o Emelec no Maracanã. Hoje a equipe conta com a volta do Diego, e a provável formação terá Diego Alves no gol, Rodinei, Hever, Juan e René, Cuejar, Lucas, Paquetá e Diego. E aí, na frente, o Everton Ribeiro, o Henrique Dourado e o Vinícius Júnior. O Juan, nas últimas horas, falou sobre a situação do Guerreiro e o quanto eles ficaram chateados com essa punição, né? O Guerreiro, que já havia cumprido 6 meses, pegou 14 e vai ter que ficar mais 8 meses parado. O Juan chegou a ser adversário do Guerreiro quando eles jogavam na Alemanha, já tinha amizade com o Guerreiro desde, né, do território alemão, e ele era um dos mais chateados com a punição do Guerreiro. Uma referência pra gente no Flamengo, é referência no país dele também, e sempre foi um jogador leal, um jogador disciplinado, né? E não foi à toa que construiu a carreira que fez, né? E nós estamos muito tristes com o que aconteceu com ele. Tem que ficar triste mesmo, né, Salgueiro? É uma situação bem chata essa do Guerreiro, né? É verdade, Lima. Inclusive, é ruim a gente até de analisar isso, que a gente não quer. A gente sabe que a punição existe, tem que existir, ele foi considerado culpado, por mais que ele argumente e realmente ele tem a sua argumentação dizendo que não teve culpa, que admitindo que ingeriu o chá, né? E por isso em nenhum momento buscou uma melhora no seu desempenho. Agora, eu acho que houve um excesso com relação ao Guerreiro, de pena, infelizmente. Eu acho que os 6 meses já havia sido cumprido, né, no momento em que a gente vê cada vez menos cumprirem-se alguma coisa com relação a isso. Eu acho que perderam um pouco a mão. É muito ruim para a Copa do Mundo, é muito ruim para o produto futebol, né? E até uma coisa que eu fiquei analisando é o seguinte, né, Lima? Eu queria saber a sua opinião como um cara que vive do esporte há muitos anos. Uma ausência de Copa do Mundo como a do Guerreiro, o que dói mais? A do Guerreiro ou a do Daniel Alves por lesão? Eu acho que a do Guerreiro. Eu acho que a do Guerreiro, porque o Daniel
foi uma fatalidade, né? Aquela coisa de jogo e tal. Um jogo até relativamente fácil para o PSG, ele acabou se contundindo. É doído. Mas a do Guerreiro eu acho pior, viu, Salgueiro? Porque a do Daniel fica a parte da lamentação pela contusão. A do Guerreiro fica sempre aquela coisa. Por que o cara fez isso, né? Foi sem querer, não foi, mas fica sempre aquela coisa, né? Fica uma mancha na carreira do rapaz, infelizmente. Então acho que, na minha opinião, a do Guerreiro dói mais do que a do Daniel Alves. Você não acha, não? Eu também acho. Eu penso da mesma forma, porque você machucar faz parte do jogo. Agora, você ficar fora por uma questão de doping, por uma questão que de repente no seu íntimo você sabe que não tem nada a ver, isso é uma frustração terrível para um jogador, né? Eu imagino o tamanho da frustração do Paulo Guerreiro. E o Flamengo vence o Emelec hoje ou não? Olha, Lima, tem que vencer, né? O maior problema desse Flamengo dos últimos anos foram as suas frustrações com relação a Libertadores, né? O fato de refugar aí em momento e sair de forma muito prematura da competição. Isso foi muito ruim, isso que tem causado muito desconforto no Flamengo, e o Flamengo vai pegar hoje o último colocado. O Flamengo viu o River Plate já se desgarrar um pouco no grupo, então precisa vencer. O Flamengo tem todas as possibilidades de vencer e tem a obrigação de vitória. Eu, sinceramente, por mais que a disputa esteja aberta, por mais que realmente o futebol apresente nuances, eu não consigo imaginar que o Flamengo não vá vencer o Emelec, o lanterninha do grupo. Eu acho que vai dar Mengão hoje no Maracanã lotado, como eu acho também que vai dar Verdão hoje na Arena do Palmeiras. Quando eu disse que Flamengo e Palmeiras estavam em situações diferentes, é que o Flamengo ainda busca uma classificação. O Palmeiras já está classificado e busca ser o melhor da primeira fase. Para isso, precisa vencer hoje o Júnior Barranquilla, e o time também é misto, hein? Jailson, Mike, Luan, Thiago Martins e Vitor Luiz, Thiago Santos e Tietê, além do Guerra, Yoran, William e Dudu. Ele vai poupar o Felipe Melo e o Keno, porque os dois estão pendurados. Como no caso, o Flamengo ainda tem mais um jogo, porque o grupo lá do Flamengo está atrasado em relação ao do Palmeiras. Então o que acontece? Se um jogador toma terceiro amarelo hoje, no caso do Palmeiras, não poderia jogar a primeira partida do mata-mata. Então, para se prevenir, eu acho que o Roger fez muito bem de poupar o Felipe Melo e o Keno, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Lima, que o Palmeiras está num processo agora muito complicado, em que mais do que nunca o Roger Machado e seus comandados e seus pares de comissão técnica têm que se fechar, têm que se blindar e realmente focar no planejamento e no trabalho. Não deixar essa pressão externa atingir o clube. Tem que entrar com um time alternativo hoje, não importa que perdeu domingo para o Corinthians e possa tropeçar hoje. Entra com o time alternativo. Tem que vencer, até porque essa coisa de perder para eliminar o Boca não tem nada a ver. É muito mais importante você vencer e terminar como o melhor da competição na primeira fase e ter vantagem até uma possível final. O Palmeiras tem que jogar sempre pela vitória. Nunca vou aceitar que o Palmeiras jogue pela derrota para prejudicar qual for o clube, e é isso que eu espero desse Palmeiras. Palmeiras que, Lima, chegou às finais do estadual e foi vice-campeão. Palmeiras que já está classificado na Libertadores. O Palmeiras que está em vantagem no mata-mata da Copa do Brasil. Quer dizer, e é o Palmeiras que vira alvo da torcida porque perdeu mais um derby contra o Corinthians. Eu não estou minimizando a derrota para o Corinthians, que sempre incomoda, é fato. Mas eu acho que a pressão tem que ser medida diante da realidade. Eu acho que a gente não pode, os torcedores não podem perder a mão dessa forma e realmente pressionar, jogar coisa no ônibus diante de um atual momento assim. Por exemplo, quer ganhar todos os derbys do Corinthians ou prefere bater campeão da Libertadores? Sinceramente, se achar que é mais importante vencer todos os derbys do Corinthians no ano e não vencer a Libertadores, aí me interna que realmente eu não entendo mais nada de futebol. E sobre essa atitude aí de parte da torcida do Palmeiras, o Guerra falou. Depois da derrota do Clássico, todos os jogadores tristes porque queríamos jogar bem e ganhar, mas não aconteceu assim. E chegar aqui e ver a parte da torcida um pouco molesto, acho que é normal, não? Porque eles querem o melhor para o grupo, eles acreditam no grupo, e se eles fizeram isso aí, mas não aconteceu nada com os jogadores.
Olha, que me perdoe o Guerra. Em primeiro lugar, quando ele fala um pouco molesto, que molesto em espanhol é incomodado, né? Então ele fala assim, que a torcida estava um pouco incomodada. Em primeiro lugar, não estava um pouco, estava muito incomodada. Agora, ele dizer que isso é normal, que os caras que foram lá jogar coisa no ônibus só querem o bem do clube, aí não, né? Menos, né, Salgueiro? Bem menos, Guerra. Bem menos. Ô Lima, esse que é o maior problema do futebol, né? Essa covardia dos jogadores em se tomar uma posição, né? Por isso que quando o Griezmann fala lá e elogia o adversário, dizendo que a sua torcida sempre gostou do clube e tal, a gente realmente salta aos nossos olhos, porque essa atitude, por mais que seja de bandidos travestidos aí de torcedores, organizados, que for, ela merece repúdio. E o jogador sabe que amanhã ele vai ser alvo novamente. Ele não pode minimizar um fato desse, ele tem que cobrar. Será que o Guerra não viu no noticiário o que aconteceu com os jogadores do Sporting? Quer dizer, você não pode tomar uma postura dessa, é bem menos, Guerra. Você tem que ter realmente uma postura de repúdio, entendeu? Né? A coisa não é fácil, não. Bom, e amanhã, por se falar em Libertadores, tem o Corinthians. Amanhã a gente vai falar mais ainda sobre o time do Corinthians, que vai jogar na Venezuela contra o Deportivo Lara. Mas eu tenho aqui um depoimento do Fagner, que ontem deu uma coletiva para falar de seleção brasileira, aquela coisa toda. E ele falou um negócio legal em relação ao Daniel Alves e mandou um recado. Qualidade e a carreira, a história que o Daniel Alves tem no futebol, isso é incomparável, né? A gente começa por aí. Eu acho que isso eu levo comigo, né? Que eu não tenho que ser o Daniel Alves, né? Eu tenho que ser o Fagner que joga no Corinthians, que vem atuando de uma maneira X, e eu tenho que chegar na seleção da mesma forma, né? Eu me adaptar aos meus novos companheiros, à seleção, ao método de jogo da seleção, para que eu possa me encaixar naquela situação. É isso, né, Salgueiro? Não adianta cobrar do cara. Ele é o Fagner e ponto. Não teremos o Daniel Alves. Não adianta ficar lamentando agora. É Fagner e é Danilo. Então, o Tite que arme um esquema, evidentemente, de acordo com as características de cada um dos dois, que são diferentes da do Daniel Alves. É verdade, até porque se ele pensar de forma diferente e ter o Daniel Alves como uma referência, o Daniel Alves, infelizmente, Lima, mas parece ser parece ser muito frio o que eu vou falar, mas ele faz parte do passado da seleção brasileira. O presidente da seleção brasileira agora é Danilo e Fagner. Então, realmente, os dois jogadores têm que mirar realmente a Copa do Mundo e bola para frente, né? Não pode ficar vivendo do passado, não. Tendo o Daniel Alves pode ser um cara que pode ser homenageado, tomara que seja homenageado num possível Hexa, levantando a taça e tal, mas hoje, realmente, a realidade é Danilo e Fagner. E um detalhe ainda em relação ao Corinthians, a gente sabe que a logística para ir para a Venezuela é terrível, né? Se o Corinthians fosse em voo de carreira tal, ele levaria 15, 16 horas para chegar onde ele está, né, para jogar contra o Deportivo Lara. E gastaria algo em torno de 200, 300 mil reais. O Corinthians preferiu gastar 1.300.000 reais e fretou um avião, Salgueiro. O que você achou? Olha, Lima, que grana, hein? Mas é aquela coisa, né? O Corinthians vai voltar, inclusive, já vai ficar pelo Nordeste, porque tem partida do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é aquela coisa, né? Realmente não tá botando tudo na ponta da caneta, mas para dar suporte e dar a condição realmente do Carille e dos seus comandados conseguirem realmente uma vaga. Sabe o que pesou aí? Olha, gente, a gente classificando na Venezuela, a gente embolsa tanto pelo fato de chegar nas oitavas da Libertadores, a gente cobre esse custo aqui e vamos em frente. Eu acho que realmente o financeiro falou mais alto aí, mas principalmente aquela coisa, né, de dar chance e dar um bom ambiente de trabalho para os jogadores, até porque o acúmulo de competição é uma realidade, né? Sem dúvida. Não, eu acho que tudo bem, o Corinthians foi perfeito. 10 horas de viagem, e tem também esse aspecto aí que você bem colocou em relação
ao jogo de Recife domingo, né? Do Corinthians ter que jogar contra o Sport em Recife. Então ele já vai direto da Venezuela para Recife, tá perfeito. E hoje também, viu, Salgueiro, tem Copa do Brasil, tem um jogo bem interessante, jogo da volta, Chapecoense e Atlético Mineiro em Chapecó. Jogo de ida 0-0. Você acha que vai dar para o Galo? Olha, o Galo está numa crescente, o Galo ele vem apresentando um bom futebol, Lima, desde aquele 2-2 no Morumbi, semana passada, no sábado passado, que nós acompanhamos esse jogo, foi um jogo muito bom, para mim um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até agora, e realmente o Galo mostrou muita força, muito poder de superação. Agora, por outro lado, vai pegar uma Chapecoense que não começou bem a temporada, foi eliminada da pré-Libertadores, uma Chapecoense que não tem a força do passado, agora cresce na Arena Condá, é uma equipe que vem motivada porque bateu o Flamengo e não interessa que o Flamengo estava com um time alternativo, o importante é que quando vem a vitória te traz confiança, te traz personalidade, não vai me surpreender se der Chape. Ah, sem dúvida, eu também acho que eu não ficarei surpreso. Eu estou vendo uma coisa aqui em relação à Copa do Brasil, Salgueiro, que me chamou a atenção, né? Você se lembra que recentemente, na terceira rodada do Brasileirão, Santos e Vasco foi adiado, lembra? Jogo Pacaembu e tal. Aí adiado para quando? 16 de julho, um dia depois da Copa do Mundo. A gente até brincou aqui, né? Pô, Brasil campeão no dia 15, dia 16, uma festa no Pacaembu e tal. Aí eu tô olhando a tabela aqui da Copa do Brasil, vejo jogo da volta entre Bahia e Vasco da Gama, 16 de julho. Eu falei, opa, peraí. Como é que o Vasco vai jogar 2 vezes no dia 16? Agora eles já mudaram, já colocaram aqui a definir, né, o jogo entre Santos e Vasco. Então não será mais dia 16, porque no dia 16 de julho haverá o confronto, né, o jogo de volta entre o Vasco e o Bahia, né? O Vasco perdeu de 3-0 em Salvador. E hoje também pela Copa do Brasil tem uma partida de ida bem interessante. Atlético Paranaense e Cruzeiro em Curitiba, Salgueiro. É verdade, é um jogo complicado, é um jogo que fomenta muito interesse, Lima, até pelo clima de decisão, né, do jogo. Então realmente a gente vai acompanhar. Agora me fala uma coisa, hein? Como a CBF consegue, Lima, cometer esses erros do fato de você virar e falar, opa, como que o Bahia vai jogar 2 vezes seguidas assim? Como pode? Eles estão lá só para fazer isso. Não foi o Bahia, no caso foi o Vasco, né? Eles marcaram Santos e Vasco, Campeonato Brasileiro. E depois marcaram Vasco e Bahia pela Copa do Brasil no mesmo dia. Só que aí o Vasco joga o primeiro tempo no Pacaembu do Brasileiro, pega uma ponte aérea e vai para São Januário jogar contra o Bahia. É brincadeira, né? Só agora eles perceberam. Eu olhei e falei, não é possível. Aí eu fui ver, aí já tinha lá um asterisco dizendo que Santos e Vasco a definir. Então é claro que eles vão ter que arrumar outra data, porque essa do dia 16 de julho é Copa do Brasil. Tanto que a partida de volta entre o Atlético Paranaense e o Cruzeiro também será no dia 16 de julho, né? Então eles vão ter que arrumar uma outra data para Santos e Vasco. Isso porque é a mesma entidade e eles é que promovem os campeonatos, né? É verdade, se não bastasse o Vasco nesse todo problema, já imaginou? Realmente é lógico que a gente está brincando, a gente está tirando um sarro da CBF. Agora, só projetando esse jogo do Atlético Paranaense com o Cruzeiro, aí entra uma coisa, um fator, né? Que é um jogo de mata-mata, é um jogo importante, é um jogo em que mostra o Cruzeiro se encorpando na temporada, depois de um começo meio titubeante ali, que inclusive colocou até em xeque uma possível classificação na Libertadores. O Cruzeiro está bem na parada, voltou a ficar na briga, e pega um Atlético Paranaense, Lima, que foi tido como surpresa na competição. Agora a pressão em cima do Fernando Diniz está enorme, Sinceramente a gente sabe como as coisas funcionam no Atlético, e se por um acaso acontecer, tudo bem que o jogo da volta é só em julho, mas se conseguir, se acontecer um revés nesse primeiro jogo em casa já, realmente eu não boto a mão no fogo não, que o Fernando Diniz consiga se manter no cargo. O time precisa realmente retomar o caminho das vitórias, o time precisa se encorpar, e fica muito claro o seguinte, que o Fernando Diniz ele tem uma convicção no seu trabalho e ele põe isso para os seus jogadores. Os jogadores têm uma forma de atuar muito grande, muito bem definida. Agora, quando o time está com um problema de marcação rival, daquele chamado nó tático do rival,
Fernando Diniz não consegue mudar, não consegue sair disso. Então fica muito claro isso que aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu contra o Atlético Mineiro, quando o Thiago Largue mudou o time no intervalo e aí engoliu o Atlético Paranaense no segundo tempo. Enfim, é um jogo muito complicado para mim, apesar do jogo ser na Arena, o Cruzeiro é favorito para ficar com a vaga para a próxima fase. O esquema do Fernando Diniz é um esquema bom, tudo bem, é um esquema moderno. Agora, você não consegue fazer omelete sem ovo, né, Salgueiro? Isso aí é muito bonito na Europa, né? Quando você tem, por exemplo, os jogadores que o Guardiola tem, é legal, você sabe, toca pra lá, toca pra cá, joga com o goleiro, né? Faz os jogadores rodarem taticamente, aquela coisa toda. Agora, com todo respeito ao elenco do Atlético Paranaense, é um bom elenco, mas o Fernando, eu acho que ele vai ter dificuldades na carreira dele, porque ele é um cara ousado, tal, gosta de jogar bonito, mas eu não vejo no Brasil uma equipe com jogadores que pudessem cumprir aquilo que o Fernando Diniz gosta. Você vê, Salgueiro? Eu acho difícil, né, Neymar? Você falou a verdade, falta, eu não digo nem no time titular que falte qualidade, falta opção de banco, falta realmente jogadores que estejam versáteis e contribuam, não só taticamente, mas tecnicamente, a esse futebol moderno imposto pelo Fernando Diniz. Ele tem boas ideias, mas no futebol brasileiro, além desse enorme desafio da gestão, né, que realmente não se tem credibilidade alguma, não se tem apoio nenhum, existe essa limitação técnica, né, de um elenco bem formado, de um elenco bem realmente razoável para você conseguir colocar à prova todas as suas ideias e convicções. Isso não tem, não. O Atlético não tem. Esse é o maior problema, eu acho. Bom, uma notícia que chegou agora há pouco, até em função de tudo que a gente abordou no programa, os jogadores do Sporting de Portugal se reuniram e apesar de dizerem assim que não tem condições psicológicas, aquela coisa toda, eles vão para o jogo, eles vão cumprir profissionalmente o seu dever e vão jogar contra o Desportivo das Aves a final do próximo fim de semana da Taça de Portugal. Aí depois, evidentemente, deveremos ter uma debandada geral do elenco do Sporting, porque quem é que vai querer ficar num clube onde os jogadores foram agredidos? E aí também, Salgueiro, eu acho que o Sporting vai ter dificuldades para contratar novos jogadores, hein? Porque além dos que estão saindo, quem é que vai querer ir para lá? Você, por exemplo, o presidente do Sport te liga, Salgueiro, tu queres vestir a camisa do Sporting na próxima temporada, o gajo? Você ia dizer o que para ele? Não, mas nem a pau Juvenal, né? Ô Lima, você sabe que por muito menos quem acompanha o nosso noticiário aqui na Rádio Futebol Clube e me acompanha nas redes sociais também, por muito menos naquele embarque do Flamengo, em que o clube expôs o Diego daquela forma, ele tomou empurrão, ele tomou peitada de torcedores ali realmente organizados, e eu falei que se eu sou o Diego eu pegaria o boné e iria embora, e entraria com uma ação contra o Flamengo que me expôs daquela forma no embarque. Nossa, se eu sou jogador do esporte, eu não jogo a final do final de semana, não jogo mesmo e peço rescisão e vou para a justiça contra o clube. O clube realmente, o presidente, ao invés de fomentar crises e fomentar a ira dos torcedores, eles têm que sair em defesa do seu patrimônio, que é os seus jogadores, que é o elenco, quer dizer, tudo errado, mas eu tô com você. Eles vão jogar por uma questão profissional e aí a gente tem que aplaudir, é um ponto de vista de cada um. Agora eu não tenho a menor dúvida que vai haver uma debandada sim ao final, viu, Lima, da temporada. E teve confusão em Criciúma também, viu, Salgueiro? Teve um jogo lá da Série B, Criciúma e Juventude, 0-0 no Heriberto Rios, né, o estádio lá do Criciúma. Aí tentaram invadir o vestiário do Criciúma, não conseguiram, e acabaram quebrando o vidro do carro do atacante Zé Carlos. Só que ele estava com a família dentro do carro, ele saiu e partiu para cima dos caras, e aí, para sorte, a polícia chegou, conseguiu, né, intervir e tal, e a coisa não ficou pior, né? Mas não tem jeito, lá em Criciúma também, por pouco, né, por pouco não teve invasão também no vestiário, inclusive o Criciúma estava tendo a estreia do Mazola Júnior, o técnico que substituiu o Argel Fuchs, né, mas o time não faz uma boa campanha na Série B, e por isso também todos os protestos da galera, não tem jeito, né, lá, é cá, o mundo infelizmente está extremamente violento,
E eu só vejo, assim, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, viu, Salgueiro? Infelizmente, tá muito difícil. Tá? O Criciúma está aqui na zona do rebaixamento, né? O 18º colocado, com apenas 1 ponto em 6 jogos. Realmente é uma situação difícil, mas é um começo de campeonato. São 6 jogos num campeonato de 38. Então, também não é para esse tipo de reação já, de querer quebrar tudo, mas tá difícil você colocar na cabeça de algumas pessoas, né, que não adianta fazer o que eles fazem. Mas parece que eles só existem para isso também, né? É bem isso mesmo, Neymar. Essa tua desmotivação, esse teu ceticismo é o meu também. A gente está numa fase realmente muito complicada, de uma involução terrível, né? Como pode realmente a gente chegar a esse estado de bárbaro de algumas coisas que envolve, inclusive, chega ao futebol. Lógico que o futebol não iria passar ileso a todas essas mazelas, né? Mas atitudes que nada combinam com a vida e nem com o esporte, né? Então tá bom, vamos encerrar falando de coisa boa. Quem será campeão da Liga Europa hoje? Fábio Salgueiro, vírgula, interrogação, exclamação, Salgueiro. Olha, Lima, bom, por palpite, eu não vou nem apontar favorito, né? Porque eu acho que quando chega na final, as duas equipes merecem respeito demais. Eu acho que dá Atlético de Madrid nos pênaltis. Bom, eu estava torcendo para o Arsenal nessa competição para homenagear Arsène Wenger, né? Como ele não chegou na final, e eu sou torcedor colchoneiro na Espanha, então para mim o nosso Atlético de Madrid vai a gritar campeones, campeones, olé, olé, olé. Esse é o grito que eu espero ouvir após o término da partida em Lyon, viu, Salgueiro? Há uma grande chance, né, Lima? Há uma grande Respeito o Olympique, mas eu acho que vai dar Atlético. Beleza? Então, vamos ver. Tudo a partir de que horas que a gente entra, Lima? Entraremos às 15h40. Eu, você e José Roberto Lux, Zé Boquinha, que também está lá concentrado, né, ali em cima do computador, estudando todas as possibilidades táticas do jogo para conversar com a gente logo mais. Tá bom, Salgueiro? Que ótimo, que ótimo. Então daqui a pouco, logo mais, a gente estará junto aí para mais uma decisão maravilhosa e mais um plantão da Liga Europa, que é sempre um prazer de fazer, Neymar. Valeu, grande abraço, até daqui a pouco, Salgueiro. Até daqui a pouco, um abraço. Outro. A qualquer momento tem Click Time na nossa programação, atualizando as últimas informações do esporte. Se você perdeu parte do Bom Dia Esportes, não tem problema não. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. E aí você pode ouvir quando quiser, onde quiser. Basta acessar www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. Hoje, em função do plantão da Liga Europa, não teremos um upgrade. Fique ligado a partir das 15h40. Plantão da Liga Europa, com todos os detalhes sobre a grande final entre Olympique de Marselha e Atlético de Madrid. Com muita informação, muita opinião e muitas curiosidades para você. Então fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.